E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar com você. Sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Eu queria falar sobre potencial. Aliás, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam hoje no Bom Dia Difusora, né? A gente estava com saudade também desse contato e desse convívio que é tão bom no nosso dia a dia. Eu quero falar de potencial. Toda vez que a humanidade passa por um perrengue, digamos assim, me permita a expressão, de alguma forma surge algo ali no meio daquela aparente confusão. Durante a Segunda Guerra Mundial, manteiga ficou algo caríssimo. Era muito difícil ter manteiga. Criou-se a margarina, que na verdade é quase plástico. Os comerciais mostram a margarina, aquela coisa linda, você coloca o milho e a margarina ali sobre o milho e, poxa, é tão bonito, mas ela é quase plástico. Pois bem, ela foi algo que se criou exatamente no período difícil daquela Segunda Guerra Mundial. Foi na Segunda Guerra Mundial também, acreditem, que aconteceu um número imenso de pessoas que se converteram ao cristianismo. Olha que loucura! No meio de uma guerra, muitos se converteram. Nós estamos agora vivendo uma epidemia que nunca se viu falar no planeta Terra, para juntar tanta gente, para mexer com a vida de tanta gente ao mesmo tempo. Com a sua, por exemplo, que talvez esteja em home office, hoje mesmo eu fiz home office. Já fiz outros 65 dias no início da pandemia do ano passado e agora continuo me preservando até porque ainda não vacinei. Eu esperava até que nesse final de semana acontecesse a vacinação, mas ainda não aconteceu, porque não houve a distribuição, o envio, digo, do governo federal para o governo estadual e, consequentemente, para os municípios também. Então, estou aguardando ainda a minha vez. Enquanto não chega, eu vou me protegendo, trabalhando home office. Mas eu quero falar do potencial que foi descoberto durante a pandemia. Pessoas que não imaginavam que tinham potencial para venda estão vendendo. Pessoas que tinham um ambiente físico para vender as suas mercadorias, de todo tipo de mercadoria, sabe? De um cordão, de um brinco, até uma forma de criar um tipo de móvel, utilizando ferramentas de internet, ou talvez uma alimentação, e a parte de alimentação, então, delivery virou uma palavra da hora, não é? Grandes corporações também tiveram que se adaptar e estão descobrindo que, através desse sistema, eles podem até ampliar as suas possibilidades. Padarias, por exemplo, que as pessoas ficavam naquela quantidade, mais ou menos ali, umas 5 mesas cheias, descobriram que hoje tem mais gente indo buscar para se alimentar em casa. Se a gente perguntar para donos de restaurantes também, no primeiro momento houve aquele desencontro, não, eu tenho que demitir, muitas pessoas foram demitidas, mas aqueles que foram mais atentos e que tiveram, digamos, um pouco mais de paciência para entender o processo, eles juntaram esse esforço desses profissionais em outra área de entrega desse tipo de alimento para levar de um lado para o outro. Talvez você ainda não tenha descoberto, não sei qual é a sua idade, você que está me ouvindo agora, qual é o seu potencial. Esse ano, em agosto, eu completo 40 anos em rádio, em comunicação. E eu nem sabia que tinha essa possibilidade, esse potencial para trabalhar em rádio e agora até aqui me permitindo ficar diante de uma câmera. E quem está diante de uma câmera falando com vocês é uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre tive medo de falar. Como assim? Um professor de oratória? Um comunicador que fala para tanta gente? Pois é. Mas eu tive que superar esse meu medo de falar em público para poder dar aulas e isso melhorar o meu orçamento no final do mês. Eu tive que quebrar os meus medos também de fazer alguns momentos apresentações de trabalhos em eventos, fiz alguns. Não gosto muito, mas fiz também, vencendo o medo. Muitos de nós somos exatamente atrapalhados na nossa caminhada da vida exatamente por esses medos.
O medo de falar, por exemplo, depois do medo de voar de avião, é o maior dos medos. Falar em público pode dar taquicardia, pode gerar um sangue atrapalhado, febre, dor de cabeça, pode dar até náusea. Até náusea pode acontecer durante esse período. E eu vi todas essas circunstâncias durante meus quase 20 anos dirigindo turmas, orientando turmas de oratória no Senac, que sempre me acolheu de uma forma muito generosa. Tenho amigos queridos demais ali no Senac. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para lá levado por uma profissional do Senac, de carreira do Senac, a doutora Ruth, que me levou para lá. Ela foi que estabeleceu as regras para o início do trabalho, né, dessa formação dentro do Senac. E eu sou muito grato a isso. Mas bem, voltando ao potencial, eu mesmo não sabia que era potencial. Essa semana mesmo eu fiz registros dentro da página do Padre Moana no YouTube, que é Padre João Moana Oficial. Eu tive lá fazendo depoimento e vou fazer agora aqui de novo, presencialmente com imagens. Eu nem sabia, eu nem conhecia a minha voz. Eu estou dizendo isso porque há potenciais dentro de você que você não sabe. Como o meu caso é comunicação, então eu vou falar do meu caso específico. Eu não sabia que tinha potencial para falar. Não sabia mesmo. Eu estava no meu curso de farmácia, me preparando, tendo as minhas aulas, indo para o laboratório e estudando minhas químicas, tantas químicas que a gente estuda no programa, na programação do curso de farmácia. Mas aí, quando eu fui para o grupo JOAC, criado pelo Padre João Moana no final dos anos 70, eu começo a falar, fazer leituras simples na igreja, simples. Primeira, segunda leitura, a gente fazia uma escala. E um dia o padre falou, olha, tem gente aqui que gosta muito da sua voz, você tem fãs na plateia. E eu tomei um susto, porque quem está na frente, às vezes, falando, não percebe a sua voz nos alto-falantes, você nem percebe. A partir dali, o padre, por causa disso, ele percebeu potenciais em mim que eu nem sabia que tinha. Então ele me levou para a Rádio Educadora. A Rádio Educadora, depois a Rádio Mirante me ligou, eu fui para a Rádio Mirante. A Rádio Ribamar me ligou, eu fui para a Rádio Ribamar, que depois virou Rádio Capital e hoje desapareceu. Então, houve uma época que eu acho que eu fui o único locutor de São Luís, não sei se tiver mais alguém, me corrijam, que trabalhou em 3 emissoras ao mesmo tempo. Eu trabalhava à noite na Mirante, naquela época era de 8 a 1 da manhã. Eu trabalhava às 7h30 da manhã na Rádio Ribamar, fazia ali um noticiário. Depois eu trabalhava na Educadora das 6h30 às 7 horas com o programa Para Onde Vais. Então eu trabalhava nas 3 emissoras, na mesma época eu dava aula nas escolas. Eu tive quase uma estafa naquele período, era difícil. Foi um período difícil e eu contei com anjos na minha direção. Não vou citar nenhum, mas todos eles sabem o quanto foram importantes nessa minha caminhada. Vou citar uma, a professora Rosário, que era diretora do Cardoso Amorim, que me levou para o Cardoso Amorim, que também me levou, que me ajudou bastante naquela fase no Colégio La Roque. Lá eu tive 2 amigos queridos, Benedita e Irineu, que já não está mais entre nós. Então eles foram, eu não sabia desse potencial que eu tinha, gente. Foram me dando as oportunidades, aí eu fui me preparando para ser o professor e depois para ser o locutor. Eu só quero dizer para vocês que no início de qualquer carreira, alguns vão te desestimular, vão atirar pedras em você, vão dizer que você não tem potencial, vão até estimular você a abandonar aquilo. Cada um que fala isso para você tem algum objetivo guardadinho, escondido ali. Eu, por várias vezes, eu fui chacoalhado, né? Pessoas dizendo, sua voz não dá, sua voz é muito fina, larga isso de mão, cara, isso não é para ti. Eu ouvi tudo isso. Me chamaram de tudo que vocês imaginaram no início de carreira. E eu estou aqui, 40 anos depois, dizendo, olha, aquilo que me disseram que era para me derrubar, as pedras que me atiraram, eu transformei em escadas para chegar até aqui. Qual é o seu potencial? Você já parou para pensar? Às vezes tem pessoas que chegam lá pelo final da vida dizendo, poxa, não era bem isso que eu queria fazer,
eu estou já quase me aposentando, mas não era isso que eu queria fazer. Puxa vida, quer dizer, passar a vida inteira sem fazer aquilo que lhe dá prazer. Eu posso dizer que um prazer da minha vida está agora aqui, diante de você, podendo compartilhar essas informações. Por isso, digo para você e guarde essas palavras. As pessoas que vão fazer críticas a você no início, pegue essas críticas, absorva e melhore. Às vezes eles não sabem, mas eles estão dando um empurrão para você. Eles pensam que estão jogando uma casca de banana, mas não. Até a casca de banana, gente, serve para fazer bolos. Deve ter alguém agora que está me ouvindo que já fez bolos de casca de banana. Então, é preciso aproveitar todas as críticas. Se criticarem vocês, não se preocupem. Um velho adágio, só para terminar, em propaganda diz que ninguém chuta um cachorro morto. Ninguém chuta um cachorro morto. Quando tem alguém fazendo uma crítica para você, é porque ele está vendo você, é porque ele está se importando com você. Até o nosso próximo encontro.